Olá, quinto período, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E eu peço desculpa pela demora do envio do vídeo, é porque a internet desde ontem, né? Porque hoje é terça à noite, eu já devia ter mandado, mas desde segunda, na verdade, desde domingo à noite ela não tá muito boa. E continua, né? Então, para eu fazer os vídeos eu preciso de internet, os slides eu preciso de internet, então por isso que tá com atraso, mas tá indo. Tranquilo? Então vamos lá? A gente vai falar sobre as questões de 9 a 12, só que nós vamos iniciar aí falando da Era Vargas, que foi de 1930 a 1945. Lembrando que teve duas, né? A Era Vargas teve ele no poder em datas distintas, tá? Contexto histórico. Estava acontecendo a Revolução de 1930, o governo provisório foi de 30 a 1934. O governo constitucional foi de 34 a 37, o governo ditatorial de 37 a 45, lembrando que 45 foi o final da Segunda Guerra Mundial. Aí depois veio o populismo de Vargas, os indicadores sociais do governo Vargas. O que foi a Revolução de 30? O local foi o Brasil. Inconformados com a derrota, o Rio Grande do Sul, Minas, Paraíba e Pernambuco iniciaram confrontos armados contra tropas do governo. A situação foi agravada quando João Pessoa, candidato a vice de Getúlio Vargas, foi assassinado. João Pessoa hoje é o lugar de um estado, né, da região Nordeste. Em 24 de outubro de 1930, os militares do Rio de Janeiro depuseram o presidente Washington Luiz, colocando Getúlio Vargas na presidência do Brasil. Então, essa aqui foi a primeira data, né? Vamos dizer assim, o primeiro mandato. O que foi a Revolução de 1930? A gente vai vir daqui para cá e de cá para cá, beleza? Não perde a sequência. Em 1930 aconteceram eleições para escolher um novo presidente, mas desta vez o acordo Café com Leite, que eram dos produtores de leite de Minas e dos cafeicultores de São Paulo, né, não deu certo, pois os dois estados queriam lançar candidatos. Então, o estado de Minas Gerais aliou-se ao Rio Grande do Sul, formando a Aliança Liberal. A Aliança Liberal queria adotar o voto secreto e instituir leis trabalhistas, o que agradou a população urbana e aos trabalhadores em geral. Lógico, né? Lei trabalhista é sempre bom ao trabalhador. Na apuração dos votos, o candidato da Aliança Liberal, Getúlio Vargas, foi derrotado pelo candidato apoiado por São Paulo, Júlio Prestes. Aqui a fotinha dele. Derrotado nas urnas e alegando fraude, Vargas comanda um movimento armado que acabaria derrubando o presidente Washington Luiz. Então, essa é a explicação do slide anterior, né? Aí nós tivemos aqui a Era Vargas. Os 15 anos de governo de Vargas pode ser dividido em 3 fases. O governo provisório, que foi de 30 a 34, o governo constitucional de 34 a 37 e o governo ditatorial de 37 a 45, que foi a época da Segunda Guerra Mundial, né? Governo provisório. Nesse período, Getúlio Vargas tentou apagar todas as marcas deixadas pelo coronelismo e pela política do café com leite. Para isso, nomeou interventores militares para os estados, suspendeu a Constituição e fechou o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, pois todas haviam sido eleitas ainda na República Velha. Então, ele acabou, né, com tudo. Aí daqui, nós vamos vir para cá, tá? Governo provisório, de 30 a 34, Revolução Constitucionalista. Em 32, explodiu a chamada Revolução Constitucionalista, em 9 de julho em São Paulo. Foi uma revolta patrocinada pela oligarquia. Oligarquia são os povos ricos, tá? Paulista, a pretexto de exigir do governo federal a reconstitucionalização do país. De fato, os coronéis paulistas ansiavam, olha só, né, quem era a oligarquia, né? Ansiavam por reassumir o poder através das eleições controladas por eles. E aí veio então, né, em maio de 32, 4 estudantes de São Paulo, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, foram mortos numa manifestação pública em confronto com o governo federal. E aqui tem a foto dos 4.
que formou a sigla MMDC, símbolo do movimento da Revolução Constitucionalista, por causa da morte dessas pessoas, né, desses jovens. E de cá nós vamos vir para cá. E de cá nós vamos vir para cá. Governo provisório. Depois de 3 meses de luta e muitos mortos e feridos, os soldados paulistas foram derrotados pelas tropas paulistas. A revolta foi dominada pelo governo federal, mas Getúlio Vargas teve que convocar uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição, sendo essa a principal reivindicação formal do movimento de 1932. A Constituição de 1934, e nós tivemos várias constituições, até a última que foi feita, né, que a gente utiliza. Dentre as principais características dessa Constituição, podemos destacar o voto secreto, que é o que nós temos hoje, o direito de voto para as mulheres, que é o que nós temos hoje, eleições diretas, que é o que nós temos hoje, mandato presidencial de 4 anos, temos hoje, direitos trabalhistas, temos, limite de jornada de trabalho, temos, férias anuais, temos, indenização por demissão sem justa causa, temos, e proteção das riquezas naturais do país. Bem, essa última nós até temos, mas ela anda ameaçada, né? Então vamos para o governo constitucional, que foi de 1934 a 37. A Constituição de 34 estabelecia que, após sua divulgação, o primeiro presidente da República seria eleito de forma indireta pelos membros da Assembleia Constituinte. Vargas foi vitorioso nessa primeira eleição, iniciando seu mandato constitucional. 175 votos para Vargas versus 59 votos Borges Medeiros. Os integralistas versus os aliancistas e o combate ao comunismo. Foi o que comandou, né? Durante esse período, ganharam destaque na vida pública do país 2 grupos políticos com ideologias bastante diferentes, que é o que a gente viu lá, os integralistas, que eram fascistas, e os aliancistas, que eram comunistas. O A e B, que eram os integralistas, Ação Integralista Brasileira, seus integrantes eram conhecidos como integralistas, defendiam um regime político autoritário, eram contrários ao comunismo, queriam a censura das atividades artísticas. A Aliança Nacional Libertadora, que eram os aliancistas, né? Seus integrantes eram chamados de aliancistas e defendiam o não pagamento da dívida externa, a nacionalização de empresas estrangeiras. Os caras eram bem radical, né? O combate ao comunismo. Deixa eu só colocar a sequência de leitura aqui pra gente. A ANL, Aliança Nacional Libertadora, cresceu rapidamente, contando com cerca de 1.600 núcleos pelo país e reunindo cerca de 70 e 100 mil membros. Vargas considerou a ANL ilegal e mandou prender seus líderes, havendo muita preocupação da parte dele devido à força que se formava. Diante da repressão, os comunistas planejavam uma revolta militar contra o governo. Em novembro de 1935, os comunistas das rebeliões de batalhões do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro foram dominados pelo governo. Então, esse grupo esfacelou-se, né? Plano Cohen foi um documento revelado pelo governo brasileiro onde continha um suposto plano para a tomada do poder pelos comunistas. Vargas na Segunda Guerra, lembrando que 1945 foi o final da Segunda Guerra Mundial. Note que o regime de Estado Novo era ditatorial e Vargas foi deposto por golpe militar, após decretar anistia de presos políticos e convocar eleições. Com certeza, havia muita coisa errada e a colocar carreiras de grandes patentes em risco. Sempre que ocorre abertura em regimes militares, há de haver um período de transição para que se faça uma faxina na casa antes de abri-la aos olhos do povo. Na mesma sequência, né, a gente vai ver aqui as principais características desse período. Foi a elaboração da Constituição em 37, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, que é a
CSN e da Companhia Vale do Rio Doce, que era essencialmente brasileira, era 100% brasileira, até Fernando Henrique Cardoso vendê-la a grupos internacionais. Elaboração da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, isso aqui é muito importante, muito. Criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para fazer uma propaganda positiva de Getúlio Vargas e da Segunda Guerra Mundial. Como é que foi o Estado Novo, que é o governo ditatorial, que foi de 37 a 45? Como o mandato de Vargas estava chegando ao fim, ele elaborou um plano aproveitando-se do combate ao comunismo e alegando haver um plano de comunistas chamado Plano Cohen. Segundo Vargas, o Plano Cohen seria um plano para tomar o poder. Vargas declarou o estado de emergência, que detinha em suas mãos os poderes mais amplos. 10 de novembro de 1937, Vargas otorgou uma nova Constituição substituindo a de 37, né, que foi feita em 37 no início. O cara foi muito astuto. De 37 a 45, durante a Segunda Guerra, Vargas decidiu apoiar os aliados. Lembrando que na Segunda Guerra era o grupo dos aliados versus o eixo, né? E conseguiu, na verdade, ele não decidiu apoiar. Foi os Estados Unidos que chegou, o Brasil, né, contra o muro. Falou, e aí? Quem que vocês vão apoiar? Que o Brasil vai apoiar? Aí, então, decidiu-se pelo grupo dos aliados, né? Em troca de um financiamento para a construção da usina de Volta Redonda e contratos de fornecimento de matéria-prima de primeira necessidade durante a guerra, borracha e ferro. Em contrapartida, sofremos retaliações dos alemães por causa desse apoio, que afundaram 9 navios brasileiros no Oceano Atlântico. E aqui está o nosso lindíssimo Getúlio Vargas. Belíssimo, né? Populismo de Vargas. Populismo é uma política fundamentada no aliciamento das classes sociais de menor poder aquisitivo, ou seja, a grande maioria do povo, e pretende representar os interesses do cidadão comum. As indústrias cresceram e o número de trabalhadores também. Ao mesmo tempo, os trabalhadores foram tomando consciência de que era preciso lutar pelos seus direitos. O governo federal, então, elaborou uma política trabalhista que, ao mesmo tempo que conquistava a simpatia dos trabalhadores, exercia domínio sobre eles. A propaganda política de governo apresentava Vargas como pai dos pobres, né? Indicadores sociais, agricultura e indústria. Getúlio Vargas promoveu medidas importantes para resolver os problemas do café, que, apesar da industrialização brasileira, o café ainda era importante gerador de riquezas, incentivando o cultivo de outros produtos, algodão, cana-de-açúcar, frutas, né, já que o Brasil é um país tropical. Para defender a indústria nacional, aumentou os impostos sobre produtos importados, que tivessem semelhantes no país, e ganhou o apelido de pai dos pobres pelos grandes avanços nos direitos trabalhistas que fez. Quando ele aumentou os impostos aqui, aí o Brasil também começou a produzir, né? Era imposto sobre os produtos que pareciam com que já produzíssemos. Então, as pessoas passaram a consumir mais produto interno, o que aumentou também a renda no país, né? Daqui para cá agora, né? Assim, indicadores sociais na agricultura. Vargas recuperou a valorização do café e mostra uma imagem, né? De muitas sacas, incentivou o cultivo do algodão, cana-de-açúcar, óleos vegetais e frutas tropicais. Na indústria, aumentou os impostos de importação, ou seja, para vender para a gente, eles pagavam muito mais para a gente, né, do que a gente pagava para eles. Diminuiu os impostos sobre a indústria nacional, estimulou a produção e o consumo de produtos nacionais, ou seja, compra mais coisas fabricadas no Brasil, né? A Companhia Vale do Rio Doce, e aí tem essa extração aí, essa primeira imagem, se eu não me engano, era da Serra Pelada, que mas não era uma serra, agora está um buraco, exatamente, extraiu-se tanto que virou um buraco. E embaixo aqui a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, né? E o nosso último slide relacionado a Vargas, no período de 1920 a 29, a agricultura cresceu 4,1, a indústria 2,8.
No primeiro período de Vargas, que foi de 33 a 39, a agricultura 1,7 e a indústria 11,2. Nossa, produziu empregos absurdamente. E de 39 a 45, a agricultura o mesmo tanto e a indústria bem menos, 5,4. Mas mesmo assim, na indústria apareceu muita melhora desde os dois períodos dele, né? Então vamos para as questões. Questão 9. No início de outubro de 1950, a pequena cidade de São Borja, Getúlio Vargas deparou-se com uma faixa extremamente representativa do sentido da população brasileira daquele período. No Senhor nós votaremos. Em quem o Senhor mandar, nunca mais. Analisando a citação acima, é correto concluir, exceto que o político Vargas perdeu a fidelidade do eleitorado brasileiro nos anos de 1950. Então, é correto concluir, menos isso aqui. Então, é correto concluir que o ex-presidente Vargas mantinha um grande prestígio dos brasileiros. É correto falar que a população brasileira estava descontente com o governo Dutra. E é correto falar que o presidente Dutra contou com o apoio político de Vargas nas eleições de 45. Menos que o político perdeu a fidelidade do eleitorado. Então, isso aqui é incorreto, né? A questão 10. Oração getulista. Creio em Getúlio Vargas, todo-poderoso, criador das leis trabalhistas. Creio no Brasil e no seu filho, nosso patrono, o qual foi concebido pela Revolução de 30. Creio em seu retorno ao Palácio do Catete, que fica em Brasília, na comunhão dos pensamentos, na sucessão presidencial. Amém. Nota-se para o bem da nação. Tire cópias dessa oração e envie a seus amigos patriotas. Ao se referir ao retorno de Vargas ao Palácio do Catete, demonstra ter sido propaganda da campanha eleitoral de quem? De 1950, quando o gaúcho foi eleito com um projeto nacionalista. E essa questão é da Universidade Federal de Pelotas, tá? No Rio Grande do Sul, o UFPEL. Em 1950, o candidato pelo PTB, Getúlio Vargas, retornou à presidência. Resolvido a diferenciar-se do ditador estadonovista, o novo presidente retomaria o trabalhismo. Na sua plataforma estavam os ideais do desenvolvimento nacionalistas e tributivismo, elementos que cativaram diversos segmentos da sociedade. Indique uma medida adotada pelo segundo governo Vargas, que foi de 50 a 54, a criação da Petrobras, e em 53. Essa é a única extratora de petróleo que nós temos no Brasil, que é a Petrobras, né, que é o petróleo brasileiro. B. Explicite sua relação com um dos ideais referidos no texto, o nacionalismo econômico defendido por Vargas, né? E nossa última questão Zuenir Ventura, em seu livro Minhas Memórias dos Outros, referindo-se ao fim da era Vargas e ao suicídio do presidente em 54, comenta: quase como castigo do destino, 2 anos depois eu iria trabalhar no jornal de Carlos Lacerda, o inimigo mortal de Vargas, e nunca esse adjetivo foi tão próprio. Diante daquele contexto histórico, muitos estudiosos acreditam que, com o suicídio, Getúlio Vargas atingiu não apenas a si mesmo, mas o coração de seus aliados e a mente de seus inimigos. A afirmação que aparece entre parênteses no comentário é uma consequência política que atingiu os inimigos de Vargas. Aparecem respectivamente em que? Onde, né? Que aparece aqui. A conspiração envolvendo o jornalista Carlos Lacerda é um dos elementos do desfecho trágico e o recuo da ação dos políticos conservadores devido ao impacto da reação popular. Beleza, meus queridos? Então, a gente termina o nosso slide por aqui, ok? Até o próximo.